Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao nosso evangelho de hoje, vamos convidar a nossa irmã Fernanda, que fará a leitura de harmonização e prece inicial. Fernanda? Boa noite. Renasça agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus. Está em João, capítulo 3, versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti, nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de seus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que pode criar agora, e substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo e desenovelar o coração, a favor daquele que nos fere. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade a benefício daquele que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas se descemos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em torno de nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixe-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mas vale auxiliar ainda hoje, que será auxiliado amanhã. Depois dessa leitura, peço, Senhor, que auxilie-nos no entendimento de seus ensinamentos, que nosso anjo guardião esteja conosco no nosso dia a dia, auxiliando nos nossos desafios, que possamos estar com o coração aberto para ajudar ao próximo sempre que necessário. E te agradeço, Senhor, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade desta vida. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Obrigada, Fernanda. Agora, já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura e explanação do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 18 a 23. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação, quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que o destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade,
Se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família, ou mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. A morte, ela não separa espíritos que se amam. Nós estamos em constantes encontros, sejam eles nessa encarnação, na próxima, ou mesmo desencarnados. Quando estamos lá no espaço juntos e reencarnamos, os laços de famílias não se desfazem, pois somos espíritos simpáticos, nutrimos afeição e nossa união é motivo de felicidade entre nós. Quando uma pessoa do nosso convívio desencarna, continua próximo a nós através de energias e vibrações, mesmo habitando outro espaço. Lá também se encontram com entes queridos como aqui na matéria. Formam famílias, grupos e juntos estudam, aprendem e evoluem. Espíritos afins velam por nós, nos intuindo, mandando boas energias. Já os espíritos evoluídos nos ajudam para que consigamos evoluir cada vez mais, se comunicam conosco, seja em sonhos ou em manifestações objetivas. A cada nova vida vamos melhorando, seja aqui na Terra ou na vida espiritual. Isso não quer dizer que será sempre fácil, mas amparado pelos nossos queridos amigos espirituais, tudo fica mais tranquilo, e isso fortalece ainda mais nossos laços afetivos. Quando desencarnamos, nos encontramos felizes, e chega a nossa vez de auxiliar aos amigos queridos que encarnam. Desta forma, vamos criando as famílias espirituais. Por muito tempo, eu convivi com uma pessoa que eu tinha que me esforçar muito para conviver bem, assim, razoavelmente. A gente teve alguns desentendimentos, até eu entender que nós nascemos com as pessoas certas. Daí eu passei a ficar calada, a fazer prece quando eu me senti ofendida. A situação melhorou muito e eu creio que o próximo encontro será menos atribulado, mas são situações que nós precisamos passar. Agora, Irandi, pode fazer outro texto para a gente? É isso mesmo, Ionara, é assim mesmo que nós vamos aprendendo e evoluindo. Esse outro trecho do Evangelho, ele diz assim: depois de cada existência, é o que a Ionara disse ali, né? Deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete a sua mútua afeição. Entenda-se que se trata aqui da afeição real, de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem nesse mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há deduráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. Essa passagem do Evangelho nos dá uma ideia da evolução espiritual das almas ao longo de inúmeras existências terrenas. Depois de cada vida, as almas dão um passo em direção à perfeição, ou seja, cada vida vivida é uma oportunidade das almas, né, de progredirem moralmente em direção à perfeição espiritual aguardada por Deus. Em um processo assim contínuo de crescimento e desenvolvimento moral ao longo de várias existências, vão se tornando pouco a pouco menos ligadas à matéria e mais puras em suas emoções e afeições. Isso significa
que à medida que progridem espiritualmente, suas relações emocionais se tornam mais intensas e genuínas. Elas ficam livres do egoísmo e das paixões que obscurecem os relacionamentos humanos. Isso acontece quando o relacionamento entre as almas é caracterizado principalmente pela simplicidade, pela bondade, pelo amor. Aí isso vai criando um elo de amizade que não se rompe jamais. Por outro lado, né, as relações modeladas nos desejos materiais ou puramente carnais, que são guiadas pelo interesse próprio, rompem-se com a morte do corpo físico. Ou seja, então existem dois tipos diferentes de relacionamento. Nós podemos ver que o primeiro é um relacionamento entre almas, que é muito puro, contínuo e vai além das limitações físicas e do tempo. Elas são eternas e as coisas materiais apenas fazem parte desse relacionamento. E o outro tipo de relacionamento são as ligações por interesses pessoais. Estes duram até esse interesse terminar. Muitas vezes, ainda nesta vida, não tem o componente do amor. É fútil e termina sempre de maneira trágica. E no plano espiritual, verão de forma clara o tempo gasto inaproveitavelmente e sofrerão por isso. Tem um amigo que conhece um casal e ele tem 92 anos e ela 83. Eles estão aproximadamente há 63 anos casados. O carinho, respeito, companheirismo, a afeição que existe entre eles causa inveja a qualquer. Esse casal, certamente, em outras existências, tiveram algum relacionamento e, com certeza, né, no mundo espiritual, eles estão sempre juntos, pois nos mostra que não é apenas uma coisa material, carnal, é uma afeição espiritual. Então, Silvia, dentro desse contexto, continue aqui com a exposição do nosso Evangelho. Tá certo, Irandir. Então vamos ler o trecho do Evangelho. A união e a afeição que existem entre pessoas, parentes, são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que, nas famílias, ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de provas para uns e para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra, entre as raças e os povos. Bom, minha gente, os laços de famílias são poderosos e duradouros, sustentados pela ligação de almas que compartilham uma história passada. A união e a afeição entre parentes são indícios de uma simpatia anterior que os aproximou, mostrando que o propósito da existência é o crescimento dessa simpatia e que surja o amor entre eles. Mas é importante reconhecer que nem sempre se encontram semelhanças significativas de caráter, gostos e interesses entre os membros de uma mesma família. Quando isso ocorre, é comum ouvir que essa pessoa não parece ser da família, pois não se identifica com os seus parentes mais próximos. É aí que Deus permite que existam encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos dentro das famílias, para ver se no convívio diário eles se aceitam, modificam seus comportamentos uns para com os outros. E essas uniões servem de provas para ambos, gerando crescimento conjunto. Pode ser que não haja o crescimento necessário nessa existência, mas vão melhorando-se para uma próxima encarnação. Então, minha gente, é nessas situações desafiadoras
que os indivíduos têm a oportunidade de se superar, aprender e evoluir. Eu tenho um exemplo de uma amiga que tentou de todas as formas viver bem com a madrasta. Não conseguiram. A madrasta tem ciúmes dela e ela tem ciúmes da madrasta. Criou-se uma concorrência, quem pode mais? Ambas pessoas boas, pode ser que em uma próxima encarnação elas venham como irmãs. E aí tudo se modifique. O que não vai faltar é oportunidade para se entenderem e se amarem. Fernanda, é com você agora. Eu vou ler mais um trecho, então. O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova não sentir um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos, ama-os, pois, menos que se tivesse apenas um, mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não encontrará sempre senão os mesmos objetos da sua afeição, que lhe foram ligados sobre a terra, sobre títulos diferentes ou talvez pelo mesmo títulos. Nesse trecho que eu acabei de ler, fala que seríamos egoístas, achando que não teríamos amor suficiente para todos os nossos parentes do plano espiritual. E nós realmente ainda somos muito egoístas, né? Só que os espíritos, eles esclarecem que não precisamos nos preocupar, que não temos tantos parentes somando todas as reencarnações. O grupo de espíritos que se unem para as experiências evolutivas virão em diferentes posições, ora como pai, mãe, filho, sogro, sogra, irmãos, de acordo com a necessidade que a gente encontra. Eu posso ser avó de um espírito que foi meu pai, filha de outro que foi meu irmão, e neta de um filho. Então não teremos 10 pais se tivermos 10 encarnações. Somos uma família espiritual que estamos sempre unidos pelos laços fraternos e não só pelos laços sanguíneos. Em cada reencarnação é fortalecido ainda mais esse laço. Nós nos encontramos com os seres que somos mais afins, independente do grau de parentesco. O que realmente importa é que estamos ligados nessa vida com as pessoas que realmente temos que estar. E essa ligação que temos é para nossa evolução moral e espiritual. Ionara, você lê mais um trecho para a gente? Sim, Fernanda, voltamos ao Evangelho, então. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma, as almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo. Não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias se encontra, assim, reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrado reunidos mais tarde para estreitar seus laços. Muito clara essa parte do Evangelho. Sem a reencarnação, os espíritos são criados no mesmo instante do nascimento e desaparecem após a morte. Uma doutrina bastante rude, pois uns teriam uma vida cheia de facilidades e outros de grandes dificuldades. Os laços de família não existiriam, pois depois da morte tudo acabaria. Algo muito triste. Porque o amor que tivéssemos pelo nosso pai, mãe, irmãos, esposas, esposos e amigos seriam extintos, e eles também depois da morte. Uma doutrina macabra e um Deus imperfeito. Com a reencarnação, tudo muda, porque nada se acaba. O espírito sobrevive à morte e o amor continua em outras esferas. Vamos estar sempre juntos com os que amamos e evoluindo. Seremos todos juntos muito felizes. Paulinho, continua a leitura e explanação para a gente, por favor. Obrigado, Ionara. Isso, quanto ao passado, quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo o progresso.
pois se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenha bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada do bem-aventurados, ou para o inferno eterno. São assim, imediatamente separadas para sempre, e sem esperança de jamais se aproximarem, de tal sorte que pais, mães, filhos, maridos, mulheres, irmãos, irmãs, amigos, não estão jamais certos de se reverem, e a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a terra e no espaço, e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade. Mas não está perdida toda esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Bem, aqui, agora tentar esclarecer esse trecho do Evangelho, e falando sobre o dogma, né? Ponto fundamental e indiscutível de uma crença religiosa. Como no item acima lido, os dogmas estabelecidos por algumas crenças em seus fundamentos nos diz que os laços terrenos entre os seres se findam com a morte, sendo sentenciado ao céu na vida eterna ou ao inferno em sofrimento, conforme as ações praticadas aqui neste planeta, que não mais teriam contato com aqueles que passaram por aqui, sendo pai, mãe, filhos, esposa, marido, amigos, etc. Não teriam como se encontrarem, considerando neste caso que cada ser teria findado a sua jornada após a morte como ser criado por Deus, simples assim. Com o advento do Espiritismo anunciado por Jesus como Consolador prometido, Allan Kardec, trazendo as informações passadas pelos espíritos superiores, vem nos trazer o dogma da reencarnação, que veio ecoar em todos os cantos sobre a vida passada, já vividas por cada um de nós. Essa revelação tem como objetivo solidificar os ensinamentos de Jesus, mostrando que há muitas moradas na casa do nosso Pai, e nos direcionando para o seu reino, dizendo que não era deste mundo, e para atingi-lo necessitamos seguir as leis divinas, mostrando-nos que há um mundo espiritual, que este é de onde viemos e para onde voltaremos, que nossa morada não é nesse planeta na Terra. Aqui é apenas um dos campos de trabalho que o espírito estagia rumo à sua evolução. A reencarnação permite que o nosso espírito encarnado tenha condições de, seguindo as leis de Deus, viva a trajetória da nossa evolução moral, espiritual e intelectual, reencarnando junto àqueles espíritos que precisamos retificar os nossos erros. Temos a oportunidade de nos redimir e fortalecer os laços familiares ou de amizades e assim juntos crescermos amando-nos uns aos outros para poder chegar às moradas mais felizes criadas por Deus. Podemos ver isso no capítulo 6, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como dissemos anteriormente, nossos familiares e aqueles que fizeram parte desse processo em uma encarnação, temos as mesmas oportunidades. Vamos errando, acertando, uns mais lentos, outros mais rápidos, e assim todos ascendemos a uma escala superior. Como prova da reencarnação, podemos citar: vemos famílias com seres que se compreendem e se amam, são espíritos afins, enquanto outras, com aqueles que não se reconhecem, cheias de desentendimento, de todo tipo de perturbação. Percebemos aí um processo de reencarnações kármicas, onde precisarão de tempo para aprenderem a se amar. Irandir, dando continuidade ao Evangelho, pode continuar, né? No item 23, ele apresenta, em resumo, quatro alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-tudo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção do todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarta,
a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há a chance de se rever, contanto que esteja no mesmo meio. Esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram. E está aí o que constitui a verdadeira família. Bom, o que nós podemos ver diante da leitura e explicações sobre esse tema tão importante, que são os laços que unem as famílias aqui na Terra e no espaço, não há dúvida de que a explicação sobre a reencarnação, a pluralidade das existências, o progresso incessante a que nós, espíritos, vivenciamos, é a mais racional e bela doutrina, que o Espiritismo nos traz de forma muito clara, pois coloca diante de nós o amor a Deus por cada um dos seus filhos, dando todas as oportunidades para que juntos possamos trabalhar seguindo as suas leis e atingir por nós mesmos, pelos nossos esforços, o ponto mais alto da evolução, onde ele nos espera para a perfeita felicidade. Vejamos que deve ser todos juntos, porque não haverá ninguém feliz enquanto um dos nossos irmãos em humanidade estiver em situação difícil. Alguém disse, e isso é a mais pura verdade: enquanto houver uma pessoa chorando, não haverá felicidade para ninguém. Então, devemos amar uns aos outros para que todos nós cheguemos a Jesus e ele nos leve a Deus. E nós conseguiremos fazer isso, sim, fortalecendo as nossas famílias. E isso só ocorre com amor. Muito bem, nós chegamos aqui ao final da nossa explanação do Evangelho e passamos a palavra à nossa irmã Ionara. Obrigada, Erandi. Bem, meus queridos irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho e peço ao nosso irmão Paulinho que faça a prece final e a fluidificação das águas. Então vamos nesse momento cerrar nossos olhos, agradecer ao nosso querido Jesus e a todos os mentores amigos nesse trabalho. Pedimos a sua graça, a sua bênção, para fluidificar as águas que foram colocadas à mesa, com muito amor, com muito carinho e com muita paz. Que assim seja. Assim seja. E agora agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda, às 18 horas.